Olá, queridos amigos, bem-vindos a mais um programa Livros com Fé, aqui na nossa Ângelos TV. Todas as semanas é um gosto, é um prazer levar até si o que de melhor o mercado editorial católico apresenta, especialmente edições da Paulus Editora. E neste programa vamos ter mais uma convidada. Será a doutora Isabel Alçada Cardoso, autora de 2 livros publicados pela Paulus Editora, Domingo, Dia da Ressurreição e Encarnação e Imagem, 2 livros ligados à patrística, uma área específica da teologia, que estou certo não vai querer perder numa conversa que já a seguir lhe vamos apresentar. Mas o convite é que fique connosco também para conhecer outras novidades que ao longo deste programa tenho para lhe apresentar e sugestões de leitura também. A partir deste espaço da Paulus Livraria em Fátima, um espaço tão aprazível, tão agradável, que tenho a certeza que, se não conhece ainda, vai querer visitar. E se já conhece, volte sempre, pois é sempre uma alegria tê-lo connosco e para as nossas colaboradoras o poderem servir no que deseja, no que procura e no que necessita. O convite, então, é que permaneça connosco. A convidada do nosso programa de hoje é a doutora Isabel Alçada Cardoso, engenheira de formação, mas atualmente mestra em Teologia e proximamente doutora em Ciências Patrísticas pelo Agostiniano de Roma. Tem 2 publicações com a Paulus Editora. Neste momento é professora da cadeira de Cultura e Cristianismo na Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica em Lisboa e é um prazer, doutora Isabel, tê-la connosco e muito obrigado pela sua disponibilidade para vir conversar sobre estas 2 obras publicadas com a Paulus Editora. Muito obrigada também pelo vosso convite. Começava pela primeira obra, O Domingo, o Dia do Senhor. De que nos fala este texto? Este texto fala sobretudo de como na base do domingo e na base da celebração do domingo, a festa mais antiga cristã, se pudermos dizer, está a ressurreição de Jesus. E, portanto, na altura isto correspondeu é uma adaptação da tese que fiz para o 1º grau canónico, portanto, aquilo que se chama o mestrado integrado em Teologia. E, na altura, o desafio que me propus foi verificar como, até Constantino, portanto, até ao Edito de Milão, em 313, em que ainda não existia a tolerância, portanto, o cristianismo não era reconhecido no Império Romano e, inclusivamente, num período de perseguições e de dificuldades para as primeiras comunidades cristãs, foi perceber como na base do domingo, desde aquilo que lemos no final dos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos e depois nos primeiros textos patrísticos, estava de facto a celebração da ressurreição de Cristo. E, portanto, esta é a primeira festa cristã, que podemos dizer, e que se manteve até hoje. Depois temos as outras 2 festas que podemos dizer que têm também, que vêm da tradição judaica, que é no fundo a Páscoa e o Pentecostes, e depois foram aparecendo as outras. Portanto, mas como festa que quer assinalar o aspecto da ressurreição de Cristo é o domingo. E, portanto, no fundo, aquilo que eu fiz foi ir ler os vários textos, desde os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas, os apócrifos, e depois os primeiros padres da Igreja, de Idaquê, Tertuliana, etc., para ver, de facto, se era esta forma de olhar o domingo, e, de facto, percebe-se que sim, que na base do domingo está a ressurreição de Cristo. E que importância tinha para os primeiros cristãos o domingo, ou o Dia do Senhor, também como é chamado, ou a Páscoa semanal, e que importância continua a ter para nós hoje? Para os primeiros cristãos era uma importância fulcral. Nós podemos ver desde logo do início aquilo que o Senhor pediu aos apóstolos e que depois foi transmitido às primeiras comunidades cristãs até chegar, num fluxo ininterrupto até chegar até nós, foi fazer isto em memória de mim. Portanto, aquilo a que nós chamamos a celebração da Eucaristia, a Eucaristia. Ora, a Eucaristia, a última ceia, nós sabemos dos Evangelhos, que foi celebrada numa quinta-feira. Ora,
porque é que a Eucaristia não permaneceu à quinta-feira? Porque é que a Eucaristia, ou à sexta-feira, que era um dia tão importante que se celebrava a paixão do Senhor, não, foi aquilo que o Senhor pediu é no dia da ressurreição, porque a ressurreição, de facto, é a grande novidade do cristianismo. É esta vida que começa aqui, mas que é já uma vida em plenitude na eternidade. E, portanto, esta associação, esta Eucaristia celebrada no domingo, a Eucaristia dominical, tem sempre esta força de nos lembrar que, de facto, o mistério pascal de Cristo, que começa na paixão e morte, mas termina na ressurreição. Portanto, tem um final feliz, se pudermos dizer. E vemos que isso depois se prolongou ao longo dos séculos. Aliás, um exemplo que temos é na própria Quaresma, que antecede a Páscoa, o período de preparação da Páscoa, que vemos que se diz são 40 dias, mas se contarmos são um bocadinho mais. Porquê? Porque nos domingos não se contam na Quaresma, porque celebram, de facto, a ressurreição de Cristo. E em que sentido dar às palavras dos mártires de Abitínia: sem o dia do Senhor não podemos viver? Os mártires, e portanto nós temos as perseguições desde o tempo do imperador Nero. Depois não há um período contínuo de perseguições. Há momentos, por exemplo, com o imperador Décio no século III, volta do ano 250, temos outra vez um grande período de perseguições. Depois com o imperador Diocleciano no século IV, início do século IV. Portanto, vamos tendo vários períodos de perseguições. E nós, ou através das atas dos mártires, ou através das pácios ou das vitas, e portanto das vidas, há estudos sobre isso, inclusivamente há um grupo na Bélgica, os chamados bolandistas, que o trabalho que têm feito tem sido precisamente o estudo crítico desses textos para, no fundo, se ver aquilo que com certeza é a realidade e aquilo que depois foi acrescentado, etc. E nós vemos que aquilo que os cristãos diziam quando eram obrigados a fazer alguma coisa que era contra a sua consciência e contra aquilo que eles tinham encontrado no cristianismo, muitas vezes era prestar culto a um imperador divinizado, a um culto pagão. Aquilo que eles diziam a primeira frase que diziam era: sou cristão. Isso vê-se, é absolutamente identificativo dos mártires dizer sou cristão. Os mártires da Abitínia têm um aspecto, é um conjunto muito grande, a maioria deles eram laicos, havia um presbítero, mas a maioria eram laicos, e eles estavam, de facto, quando quem os estava a perseguir os encontrou, eles estavam de facto a celebrar a Eucaristia. E nesse momento aquilo que eles dizem é: sem o domingo não podemos viver. Mas este domingo, nós hoje o domingo é um dia, a Eucaristia é outra coisa. Naquele momento, domingo e Eucaristia eram a mesma coisa. Portanto, quando se diz sem o domingo não podemos viver, quer dizer eu não posso passar sem a Eucaristia dominical. Talvez hoje necessitamos de voltar um pouco a isso, não é? Exatamente. Fazer do domingo não somente um dia de descanso ou somente um dia de família, mas um dia eucarístico por excelência. Aliás, o Papa, nestas últimas catequeses de quarta-feira, já fez 2 ou 3, e uma delas falou precisamente no domingo, é este aspecto de que o centro do domingo é a Eucaristia. E tudo o resto que faz parte da santificação do domingo, visitar os doentes, fazer uma leitura espiritual, etc., estar com a família, tudo isso deve decorrer da própria Eucaristia e, portanto, deve também marcar este dia diferente de todos os outros dias da semana, precisamente porque o Senhor ressuscitou. E, de facto, nós cristãos temos esta vantagem, se pudermos dizer, entre aspas, que é o tempo já está cumprido, isto é, Jesus já ressuscitou, já nos apresentou ao Pai, portanto nós de facto temos esta certeza da ressurreição, e esta certeza da ressurreição lembrada no domingo através da Eucaristia
deve depois iluminar e inundar toda a semana. Daí o domingo ser sempre festa, não é? Sempre festa, mesmo exatamente. Mesmo dentro da Quaresma, como dizia há exatamente, pouco. sempre festa, porque é esta festa da ressurreição que, obviamente, inserida no mistério pascal de Cristo, não há ressurreição sem morte, mas este morrer para viver com os olhos centrados na vida, na verdadeira vida, que é dada pela ressurreição. Então esta obra, este livro, Domingo, o Dia da Ressurreição, é uma obra que toda a gente pode ler, aliás, é um convite a ler porque ajuda-nos a fundamentar esta parte tão importante da nossa vivência cristã. Exatamente, e sobretudo a confrontar com os textos primitivos, inclusivamente quem quiser ler nas línguas originais, em anexo tem os textos originais, mas tem também as traduções portuguesas que nos permitem ver o que é que, por exemplo, Madidaquê, que é o primeiro catecismo, normalmente colocada no ano 90, 100, ali à volta, vemos já como há este desafio a centrar o domingo na ressurreição e na Eucaristia dominical. Do domingo passamos para o segundo livro que publicou com a Paulus e que integrou a coleção Teologia Portuguesa, com tantos outros nomes de teólogos aqui em Portugal, e por isso é uma alegria ter também uma teóloga que faz parte desta coleção e, sobretudo, que reflete sobre a teologia e revela o seu pensamento e ajuda a pensar a importância da teologia também na vida da Igreja de hoje. Este fala, sobretudo, sobre as imagens, não é? Encarnação e imagem, que tem depois um título bem longo, mas que vou-lhe pedir que nos ajude a compreender o que quer dizer e o que significa. Uma abordagem histórica ou teológica a partir dos 3 discursos em defesa das imagens de São João Damasceno. Quem é São João Damasceno? Que discursos são estes? E em que circunstâncias é que ele pronunciou estes 3 discursos? Sim, São João Damasceno normalmente é considerado o último padre da Igreja, portanto faz a patrística. São João Damasceno vive num contexto, ele nasce na zona da Arábia, portanto a família dele é árabe cristã, e o pai tinha uma posição de destaque na administração pública árabe. E, portanto, São João Damasceno tem relações quer com o mundo árabe, depois vive num período em que já começa a aparecer o Islão, a presença do Islão, já começa a aparecer, tem também o judaísmo, e depois ele vai para Jerusalém e é presbítero de Jerusalém, do patriarca de Jerusalém, Dom João V, e depois passará os últimos dias da sua vida no mosteiro de São Saba, aqueles mosteiros ali nos arredores de Jerusalém. São João Damasceno tem uma série de escritos muito bonitos sobre Nossa Senhora, uma série de homilias sobre Nossa Senhora. Depois tem também sobre a fé ortodoxa, no fundo faz uma espécie de um compêndio de tudo aquilo que de teologia havia. E depois faz estes 3 discursos, e estes 3 discursos são talvez a obra com maior novidade que São João Damasceno apresenta. Aliás, São João Damasceno, a certa altura, numa das suas obras, eu penso que é naquele sobre a fé ortodoxa, em que ele diz que não quer dizer nada de novo, que ele quer apenas dar a conhecer tudo aquilo que já foi escrito e que já existe. E ele, nestes discursos, são discursos belíssimos, houve ali vários períodos de ataque às imagens, destruição das imagens, no fundo aquilo a que chamamos o iconoclasmo. E São João Damasceno faz 3 discursos a defender, que no fundo são como que eles estão os 3 interligados, no fundo são 3, mas poderiam basicamente ser um. Num acrescenta mais qualquer coisa. E nestes 3 discursos, ele aquilo que fundamenta é que nós podemos venerar as imagens porque Deus se deu a conhecer em Jesus Cristo. E, portanto, a encarnação de Cristo é a fundamentação da veneração das imagens. E ele depois explica a diferença entre veneração e adoração. Ele diz, nós não adoramos as imagens, veneramos as imagens porque as imagens remetem-nos para o protótipo, isto é, remetem-nos para o mistério. E, portanto, a veneração da imagem
E, por exemplo, nunca esteve em causa a cruz. A cruz de Cristo nunca é posta em causa pelo iconoclasmo, mas é a representação das caras, portanto, a representação de Cristo, depois Nossa Senhora, e depois ele vai explicar a importância da veneração de Cristo, e portanto os ícones de Cristo, a veneração da Mãe de Deus, dizendo que como Mãe de Deus, e depois dos próprios santos, que no fundo, como a nossa veneração dessas imagens aproximam-nos de Cristo. Portanto, não tanto uma coisa em si, ele aliás tem lá uma coisa muito engraçada que diz, porque se nós temos um quadro que é de madeira e aquilo apodreceu, deita-se fora. Portanto, a imagem não está ali, portanto, não é um aspecto idolátrico, mas é uma ajuda ao homem, e a fundamentação é porque Deus nos deu a conhecer com o rosto, em Jesus Cristo. E o seu gosto pela patrística, dentro da teologia, de onde veio? Olha, veio para aí dos 13 anos, talvez, porque eu desde relativamente nova comecei a rezar a liturgia das horas. E os textos que estão incluídos no ofício de leitura sempre me atraíram muito. A Bíblia sempre gostei muito, não é? Mas depois ver a maneira como aqueles autores dos primeiros séculos interpretavam, comentavam, e o seu modo apaixonado de o fazer foi o que desde sempre me fez, vendo as referências, ir à procura dos livros que davam origem àquelas referências. E, portanto, sempre foi um bocadinho assim. Sei que está a trabalhar na sua tese de doutoramento, Sim. praticamente concluída também na patrística, e, para além disso, é presidente do Centro Cultural Pedro Hispano. Sim, o Pedro Hispano está agora um bocadinho adormecido, porque como tive estes anos fora e estou dedicada à tese, portanto, não... Neste momento, daqui a uns tempos, se calhar, começaremos com novas atividades. E, para além disso, professora da cadeira de Cultura e Cristianismo na Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica em Lisboa. Como é este contacto com alunos de economia, mas falando-lhe da cultura e do cristianismo? Sim, não só nas Ciências Económicas, mas também agora estive a dar nas Ciências Humanas, através da Faculdade de Teologia, exatamente. No fundo é um desafio. De facto, a teologia tem muitas áreas. Por um lado, ajudá-los a contactar com as primeiras bases cristãs, no fundo perceber que o cristianismo, e neste caso católico, assenta em dois pilares fundamentais, que é a Sagrada Escritura e a Igreja, e que, portanto, a Sagrada Escritura e a Igreja centralizada em Jesus Cristo, no fundo, que é quem se deu a conhecer. Portanto, uma primeira parte, também com todo este aspecto do fenómeno religioso, do sentido religioso, deste desejo de transcendência que é transversal a todo o homem, toda a mulher. Portanto, não é que isso tenha a ver especificamente com o cristianismo, mas tem a ver com o facto de ser homem, ser mulher, com o facto de ser pessoa humana. E depois uma segunda parte que a mim me parece de uma utilidade extrema e que de facto se devia dar mais a conhecer, que é a questão da doutrina social da Igreja. Portanto, a compreensão da pessoa humana, da sua dignidade, desta, por exemplo, associação com a liberdade religiosa, que o Concílio Vaticano II tem um manancial de documentos, por exemplo, o documento sobre a dignidade da pessoa humana fala da liberdade religiosa, porque onde há liberdade religiosa respeita-se a pessoa humana, onde não há, é das primeiras coisas e desde sempre. E depois todos os outros, perceber como a Igreja, tudo aquilo que a Igreja vai produzindo em termos de documentos do magistério, tem a ver com a realidade, parte da realidade. A Igreja não se põe no gabinete a produzir documentos, mas acompanha as circunstâncias em que o homem concreto e a mulher concreta vivem, e, portanto, aquilo que que no fundo que se pronuncia, normalmente é para ajudar a conduzir o olhar das pessoas para terem um olhar mais verdadeiro sobre si próprias e, em última análise, serem mais felizes. E a proposta de Cristo foi a mesma coisa no seu tempo, portanto é transversal a
toda a vida da Igreja, a toda, no fundo, ajudar não só à vida cristã, mas que esta vida cristã possa brotar para todos e chegar a todos. E vai chegar esta sua mensagem aos nossos telespectadores. A nossa entrevista fica por aqui, mas o convite é que possam não só ler e refletir sobre estas duas obras, mas ao mesmo tempo passar esta informação e passar toda a possibilidade de encontrar tantos fundamentos do nosso ser cristão e da nossa fé que deve ser esclarecida para ser vivida e testemunhada coerentemente. Obrigado pela sua presença. Muito obrigada também pelo vosso convite. Esteve connosco a doutora Isabela Alçada Cardoso, autora destes dois livros, Encarnação e Imagem e o Domingo, Dia da Ressurreição, e que nos veio falar sobre estas obras e também sobre o trabalho que tem vindo a desenvolver na patrística e na teologia enquanto investigadora. Assim, convido a ficar connosco, pois temos ainda mais novidades para lhe apresentar. Comprometido, aqui estou para lhe apresentar algumas sugestões editoriais de leitura. E neste programa quero-lhe apresentar 3 volumes da coleção que a Paulus Editora tem, que se intitula Teologia Portuguesa. Conta já com vários títulos de autores, de teólogos portugueses e que quer levar até si, quer dar-lhe a apresentar o pensamento destes nossos teólogos. O primeiro livro que desejo sugerir-lhe é Doutrina Social da Igreja, Introdução à Ética Social, de Domingos Lourenço Vieira. Domingos Lourenço Vieira é um sacerdote da Diocese de Viana do Castelo, é doutor em História Moderna e Contemporânea e também doutor em Teologia Moral. E nesta obra oferece-nos um precioso contributo para compreendermos a doutrina social na Igreja, explicando não apenas os documentos que compõem a doutrina social da Igreja, mas também os conceitos e os temas-chave da doutrina social da Igreja. Então, faz-nos assim um bom enquadramento sobre aqueles temas sociais em que a Igreja se tem vindo a pronunciar, sobretudo desde o Papa Leão XIII, com a Rerum Novarum, até à encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Temas esses que são muito queridos à Igreja, porque são temas sociais e, portanto, têm a ver com o ser humano, que tem a ver com a convivência social, política, económica, o mundo do trabalho, a defesa da dignidade da vida cristã, enfim, toda uma série de conceitos e de temas que hoje continuam a ser muito atuais e em que a Igreja tem uma voz muito presente, uma voz esclarecedora sobre estes temas da sociedade e da vida social do ser humano. Outra obra desta coleção é A Fé da Igreja. Esta é elaborada por 6 teólogos da Universidade Católica Portuguesa: José Frazão Correia, João Lourenço, Domingos Terra, Borges de Pinho, João Manuel Duque e Teresa Messias. A Fé da Igreja são 6 módulos de um curso e-learning realizado pela Faculdade de Teologia. E estes 6 módulos apresentam-nos uma espécie de tratado de fé, isto é, os mais importantes temas da fé e que foram tratados neste curso e que parte da fé como forma vital e forma expressiva da existência humana, depois trilhando o itinerário bíblico da fé, a fé como dom e resposta da liberdade, a dimensão eclesial da fé, ainda a historicidade do caminhar na fé, a fé como experiência existencial, que é o último capítulo desta obra. É de facto uma obra de peso, porém é uma obra que nos ajuda a aprofundar a nossa fé, que é a fé em Jesus Cristo, fé esta que a Igreja transmite através da sua vida, da vida atual. Terceiro livro é Só o Amor Gera Vida, Pessoa, Família e Sociedade, do Padre Duarte da Cunha. Padre Duarte da Cunha é um sacerdote do Patriarcado de Lisboa, foi pároco em São Vicente de Fora e também em Nossa Senhora do Carmo do Alto de Lumiar, ainda assistente do Secretariado da Pastoral da Família do Patriarcado de Lisboa e diretor do Instituto de Ciências da Família da Universidade Católica Portuguesa. Atualmente é secretário-geral do Conselho das Conferências Episcopais da Europa. E nesta belíssima obra, também ela é uma grande obra, uma obra de peso, uma obra com quase 400 páginas, o Padre Duarte da Cunha acaba por abordar toda a questão relativa à pessoa humana. Quem é a pessoa humana? É corpo, é alma, é uma unidade real. E a pessoa que procura a verdade, o ser humano que procura a verdade através do conhecimento. Ser humano este que tem vontade e que tem liberdade também. E por isso da pessoa humana passa-se para a teologia do corpo. Isto é, no princípio,
qual é o plano de Deus para o ser humano, e o corpo como sacramento da pessoa, e o amor como vocação original, como é vivida. E daqui se passa depois para o capítulo sobre o amor, a família e a educação. O que nos diz a doutrina da Igreja em relação ao amor, à educação, à família. Quais são os pronunciamentos numa perspectiva antropológica, querigmática e, sobretudo, numa perspectiva da teologia do corpo. Por fim, a última parte deste livro fala-nos do amor e de questões sociais. Qual o segredo da família, a questão da amizade humana, da teologia do amor, da família como lugar do amor e os efeitos do amor na vida de cada pessoa. Então, uma obra que se destina não apenas a estudiosos, mas também a todos aqueles que, por exemplo, preparam os casais para, através do curso de preparação matrimonial, mas também para os casais que querem aprofundar todo este tema a partir da teologia. E ainda para os sacerdotes ou para aqueles que orientam equipas de casais, grupos de casais, encontro aqui um livro com uma belíssima fundamentação teológica e escrito de uma forma também clara, com uma boa investigação por detrás daquilo que está escrito e, sobretudo, com um interesse contemporâneo muito grande. 3 títulos desta coleção que a Paulus Editora tem, a Teologia Portuguesa, constituída por muitos mais volumes, mas que vamos querer apresentar nos próximos encontros outros volumes e trazer também aos nossos programas os respectivos autores para uma conversa mais aprofundada. Livros com Fé desta semana fica por aqui. Foi um prazer, uma alegria ter estado na sua companhia e levar até si todas as sugestões que tínhamos para lhe apresentar neste programa. Até ao próximo programa, desejo que nos visite numa das Paulus Livrarias, aqui em Fátima, em Lisboa, no Fundão, em Ponta Delgada, em Benguela, em Angola, ou visite o nosso site que está em permanente atualização, paulus.pt. Escreva-nos também sugestões e ideias para o e-mail livroscomfé@paulus.pt ou telefone para o número que aparece aí no vosso ecrã. E deixo-lhe também o convite que a Ângelos TV está a lançar a todos para que possam apadrinhar, tornar-se padrinhos ou madrinhas dos vários programas aqui presentes na Ângelos TV. Também Livros com Fé quer ter padrinhos e madrinhas que colaboram e contribuem para este programa. Não deixe de responder e corresponder a este desafio que a diretora da Ângelos TV tem estado a lançar para todos os nossos telespectadores. Desejo-lhe uma boa semana, uma semana abençoada e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.